Olá, meus queridos e queridas, tudo bem? Como vão? Estamos aqui com a primeira parte da análise do projeto de lei chamado de reforma trabalhista. De fato, é necessário que a gente observe que se trata de uma reforma volumosa, de cabo a rabo da CLT. A gente encontramos modificações na Lei de Trabalho Temporário, encontramos modificações nas legislações previdenciárias e inclusive em processo do trabalho. Essa é a primeira parte do vídeo que nós trataremos de alguns temas que foram de direito material, ou seja, do contrato de trabalho que foram modificados. A parte do processo deixaremos para outro vídeo e teremos uma sequência de outros 2 vídeos tratando de direito material. Então vamos começar a destrinchar a lei. Se você gostou do conteúdo, já deixe seu like, porque você perceberá que nós de fato abordamos os principais eventos que modificaram a legislação trabalhista. Vamos a eles. Bom, partimos do início, que é o novo parágrafo 2º do artigo 4º da CLT. O parágrafo 2º do artigo 4º da CLT, ele tem a seguinte redação: por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como extra o período que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58, que a gente conhece, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras. Vocês perceberam que a redação é muito comprida. Ela trata de casos específicos em que, encerrada a jornada de trabalho, o empregado ainda continua nas dependências da empresa para fazer algumas coisas, ou, como a própria CLT diz, para buscar proteção pessoal, dependendo do horário, ou em caso de insegurança das vias públicas, ou porque está chovendo demais e ele não pode sair e fica ali aguardando a chuva acabar. Isso é muito comum em empregados que usam motocicleta para se locomover. Agora, ou melhor, a partir da reforma da CLT, que se anuncia e provavelmente será aprovada, o empregado não tem mais direito a esse tempo que ele fica na empresa. Na verdade, já atualmente existe discussão se esse tempo é considerado tempo à disposição do trabalhador e se o empregador ele tem que pagar essas horas extras. Um detalhe que é necessário que seja bem fixado é o seguinte: esse parágrafo traz uma série de hipóteses que o empregado pode estar fazendo dentro da empresa e isso não considera hora extra. Por exemplo, práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, etc. São várias as hipóteses. A mais importante que eu queria fixar com vocês é o inciso 8, que trata da troca de roupa e uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Então, veja como ficará a nova situação, que muitos empregados recebem hora extra em razão dessa troca de uniforme. Se não for obrigatória a troca de uniforme dentro da empresa, os empregados não terão mais direito, como horas extraordinárias, a essa troca de uniforme, o que é muito comum em várias categorias. Continuando, agora está fixado na legislação essa postura doutrinária que alguns possuíam e outros não. Qual que é a postura? É o parágrafo 2º do artigo 8º, o novo parágrafo 2º da CLT, que diz o seguinte: súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos, beleza, isso já existia assim, e o complemento: nem criar obrigações que não estejam previstas em leis. Ou seja, as súmulas tanto dos tribunais superiores quanto dos tribunais regionais, quer dizer, o Tribunal Superior é só o TST, elas não poderão criar obrigações não previstas em leis, o que era muito comum, a dependendo do entendimento jurisprudencial de determinado tribunal, ele estabelecer obrigações adicionais, normalmente ao empregador, quase sempre ao empregador, que não estavam previstas em leis. Agora a legislação é clara em não permitir esse tipo de estipulação. Provavelmente os tribunais vão ter que se adaptar a isso e revogar várias das súmulas e entendimentos jurisprudenciais que eles já possuíam. Seguindo, muito bem-vindo esse artigo, que é o artigo 10A, que estabelece como ficará a responsabilidade do sócio retirante, ou seja, determinada sociedade empresária, determinada empresa, ela tem alguns sócios no seu quadro social e um deles se retira. Como fica a responsabilidade desse sócio que se retirou? Ele é obrigado a pagar ainda as verbas trabalhistas?
dos empregados que estavam contratados enquanto ele era sócio, ou ele só se responsabiliza por aqueles empregados que entraram com reclamação trabalhista na época em que ele é sócio. Tem tudo quanto é posição, vocês muito bem sabem, na nossa jurisprudência, o que é comum inclusive da Justiça do Trabalho. Agora a CLT terá a seguinte redação: o sócio retirante responde subsidiariamente, veja, ele não responde diretamente ou solidariamente, ele só responde em segundo plano, subsidiariamente, pelas obrigações trabalhistas da sociedade, relativas ao período em que figurou como sócio, já estabeleceu o período, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada modificação do contrato. Quando o sócio sai da sociedade, vocês muito bem sabem que é averbada essa alteração e ele é dado publicidade na junta comercial de que ele se retirou da sociedade. A partir daí começa a correr os 2 anos, observada a seguinte ordem de preferência. Isso é uma inovação, realmente não existem outras legislações que trazem uma estipulação parecida. Agora, veja só, o empregado, aquele que está executando, ele deverá observar, primeiro ele deverá atacar o patrimônio da empresa devedora, depois dos atuais sócios da empresa devedora e só então poderá alcançar o patrimônio dos sócios retirantes. Muito bom isso, trouxe segurança jurídica, principalmente para aqueles que querem se retirar da sociedade. Bom, continuando. A legislação passará a positivar textualmente uma hipótese de prescrição intercorrente. Como vários de vocês sabem, havia discussão na Justiça do Trabalho, tendo inclusive súmula do TST que não reconhece a prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho. No entanto, existem outros juízes do trabalho que reconhecem a prescrição intercorrente, principalmente na execução, até em razão da disposição da CLT. Como ficará a nova redação, artigo 11A? Ocorre prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos, o mesmo prazo para entrar com a ação. Parágrafo 1º. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente, veja que está tratando só de execução, não do processo de conhecimento, deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. O caso clássico que nós sabemos é o juiz intima o exequente para que ele arrole bens ou peça meios executórios para alcançar o patrimônio do reclamado ou das reclamadas e deixa de realizar isso. Deixando o processo nessa inércia, em 2 anos extingue o processo, ou seja, deixarão de existir aqueles processos do trabalho perenes, eternos. Parágrafo 2º. A declaração de prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição, ou seja, o juiz pode reconhecer de ofício mesmo que o executado não argua a prescrição. Por fim, faltam 2 itens para a gente tratar nessa parte 1 do vídeo. Artigo 47. O artigo 47 ele trata da multa pela falta de registro. Como que é hoje em dia? O empregador que contrata o empregado e não registra em 48 horas o contrato de trabalho lá na carteira de trabalho, ele paga uma multa equivalente a 1 salário mínimo. É assim que é atualmente. Como passará a ser depois da nova regulamentação? O empregador que tiver um empregado nas condições do artigo 41, que a gente já passou da CLT, e não realizar o registro, terá que pagar multa equivalente a R$3.000 por cada empregado que deveria ser registrado. Se for ME ou EPP, ou seja, microempresa e empresa de pequeno porte, a multa é só de R$800, ou seja, até inferior à multa atual, que é de um salário mínimo, que atualmente é R$937. Para ME e EPP vai para R$800 e para os demais R$3.000, podendo dobrar no caso de reincidência. Por fim, horas de itinerary que deixarão de ser pagas. Muito interessante, vocês muito bem sabem que aquelas horas de transporte, de deslocamento do empregado, em razão de algumas condições, a empresa ela deve pagar. É muito comum empresas de transporte de ônibus, por exemplo, que elas têm determinado número de empregados, que eles não têm locomoção própria para chegar até a empresa, e eles aguardam o ônibus da empresa passar pela casa dele, e esse ônibus, como ele faz o itinerário comprido, às vezes ele demora uma hora e meia para chegar na empresa. Esse período ele é considerado horas em itinerário, ou horas do transporte, do itinerário, horas de percurso, e o empregado, por estar à disposição do trabalhador, ele acaba recebendo horas extras, muitas vezes só após a reclamação trabalhista. Esse direito praticamente vai ser retirado. Veja a redação do artigo 58, parágrafo 2º.
o tempo despendido pelo empregado até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para seu retorno, ou seja, exatamente a hipótese que eu falei para vocês, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive, era o requisito anterior, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do trabalhador. Veja, então, nesse caso, essa norma realmente vai retirar a hipótese de pagamento de hora em itinerário por não considerar tempo à disposição do trabalhador. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês gostem não somente desse vídeo, como dos próximos que a gente vai lançar sobre a reforma trabalhista. Curtam o vídeo, compartilhem com seus colegas que estão com contrato de trabalho vigente ou com empresários que vão se adequar a essa nova regulamentação. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.